Em algum momento, durante a faculdade, alguém falou sobre esse livro aqui para mim. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu não sei quem foi, não sei em que momento foi, mas enfim, isso aí ficou na minha cabeça, assim, meio que rodando no background. E aí, um dia, num passeio despretensioso pelo sebo, eu encontrei o dito. Eu falei, cacete, vou levar, né? Então, agora. Aí, peguei, eu nem sabia sobre o que que era. Aí eu peguei e fui ler, né, sobre, e diz aqui atrás que o livro é um relato da primeira pessoa a respeito do uso que a autora faz da Gestalt terapia e dos caminhos do Zen e blá 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 blá. É, falou da Gestalt, eu já tenho um pouquinho mais de abertura, porque é uma outra abordagem que ela, na minha visão, é um pouco mais humana, assim, também, um pouco mais aberta e menos hum, diretiva, talvez. E aí, nunca entendi muito bem aquelas coisas de figura fundo e não sei o quê, mas enfim, que a ideia geral, assim, até que faz sentido para mim. Aí eu resolvi levar, né? Comprei ele. Eu li só um pedacinho, ó. Eu li só isso aqui e ainda falta, tipo, um monte. Mas é um negócio que eu tô lendo devagar, assim. E o que eu acho interessante é que a Gestalt, ela se aproxima muito da fenomenologia existencial em alguns aspectos, ao meu ver. Porque traz bem uma parada de espontaneidade, de experiência, né? Do viver a vida de acordo com as particularidades de cada um, prestar atenção em como a gente se sente, não tem nada pré-estabelecido. E sendo assim, me parece bastante interessante, né? E assim, eu marquei 1 milhão de coisas já aqui, e aos pouquinhos, assim, eu tô mastigando e escrevendo sobre, porque eu gosto muito de escrever, né? Enfim, e aqui num dado momento ele fala sobre como a, a supressão não é nenhum tipo de terapia, ele traz aqui, né? Que tudo que tiver regra não é a Gestalt. E eu, pensando assim, né, tipo, nessas regras, nessas teorias pré-estabelecidas sobre os humanos, sobre como a gente se sente, sobre o que a gente faz, sobre doenças, né? E sobre toda esta lógica psicológica. Na minha cabeça também isso não faz nenhum sentido, tipo, se tiver regras, se tiver coisas certinhas a respeito do ser humano, então isso deixa de ser humano. Porque, cara, cada um tem ali as suas paradas, vai experienciar as coisas da sua forma, e quando a gente traz essa questão de puta merda, tá me faltando as palavras, de direcionamento certinho, de rigidez, tu perde tudo aquilo que, falando da psicoterapia, né? Do que a psicoterapia deveria proporcionar, por exemplo, que é justamente esse espaço para cada um ser da maneira como é, sem ter certo e errado, porque não tem como dizer que alguém é certo ou que alguém é errado, que alguém é um ser humano ideal ou o outro não é, fora daquilo que a própria pessoa é, pensa ou quer sobre a sua própria existência, né? E aí isso ficou na minha cabeça, e como eu acho que aqui é um local para a gente justamente começar essas discussões a respeito disso, porque isso aqui também não é fácil. Você tá falando de uma parada que não é tranquilo para a gente compartilhar ou refletir com outras pessoas. Então, como aqui a gente está num grupo de pessoas que está priorizando, né, essa ideia de discutir realmente sobre abordagens, discutir sobre psicologia, de discutir sobre filosofia, sobre modos de ser terapeuta, acho que é ideal que a gente traga esse tipo de discussão para cá, né? E aí, quando a gente fala de supressão, não ser nenhum tipo de terapia, é, existe ou precisa de um cuidado justamente para como a gente vai é, trabalhar dentro da clínica ou dentro de um atendimento. É preciso ter um cuidado bastante grande quando a gente vai falar sobre alguma coisa para alguém, né, ou dar um feedback, porque a gente não pode estabelecer nenhum juízo de valor, nenhum um juízo moral, né, a respeito do que a pessoa está trazendo para nós, porque aquela é a maneira dela ser. E se a gente já julga dessa forma, a gente já está assumindo
uma ideia pré-estabelecida do que é certo e do que é errado, e não faz sentido. E isso cai nessa coisa das regras, né? Do que é certo e do que é errado. Mesmo que sejam regras morais, e não regras, sei lá, legais, né? Vamos pensar assim, tipo, Constituição e tal. E a psicoterapia é justamente o local para a gente deixar todas essas regras de lado, né? E deixar surgir o que tiver que surgir, deixar a espontaneidade botar para fora o que ela tem que botar para fora. E aí, no momento aqui depois, ele coloca, né? Essa é a maldição, procurar regras e encontrá-las. Se você encontra regras, não entendeu a Gestalt e tampouco entendeu a terapia centrada no cliente. Você pode aprender com o mestre, mas depois você precisa jogá-lo fora e prosseguir sozinho. Tem a terapia centrada na pessoa, a abordagem centrada na pessoa, a ACP, de Carl Rogers, que ela é bastante, é uma terapia humanista, né, e tal, e ela segue muito essa linha também, que se aproxima, na minha cabeça, assim, da fenomenologia existencial, que se aproxima da Gestalt, porque são abordagens um pouco mais leves, ou talvez menos técnicas, que eu acho que é isso que é bastante interessante. Justamente a gente deixar toda essa parte de ciência, de positivismo de lado, que acaba restringindo a gente de fazer aquilo que a gente pode fazer enquanto ser humano, não enquanto terapeuta. Então, assim, tem muito mais para além das técnicas que a gente aplica, tem muito mais para além das teorias que a gente estuda, né? Tem a parte humana, que às vezes ela é perdida no meio de todas essas técnicas, no meio de todas essas regras, né? No meio de todas essas nomenclaturas e conceitos. E, e aqui eu achei interessante, né? Você pode aprender com o mestre, mas depois você precisa jogá-lo fora e prosseguir sozinho. Quando a gente estuda, né, as nossas teorias, quando a gente estuda a epistemologia, óbvio que é muito importante que a gente reflita sobre e que são coisas que valem a pena ser levadas em consideração, mas não é como se a gente tivesse que levar tudo ao pé da letra também e fazer as coisas da maneira como fulano disse, ou como fulano colocou, ou como fulano explicou, porque a gente volta nessa coisa da regra, do pré-estabelecido, de coisas que eram, sei lá, úteis talvez daquela maneira há, sei lá, 100 anos atrás, e hoje já não cabe mais isso totalmente, porque é outra realidade, porque são outras pessoas, tem muita coisa que mudou no mundo desde então. Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, são coisas importantes de serem levadas em consideração, mas é importante que a gente não leve tudo para frente de maneira cega. Então, né, a gente aprende com o mestre, mas depois a gente precisa jogar ele fora e prosseguir sozinho. A gente precisa criticar as coisas, encontrar a nossa maneira de fazer, né, a psicologia, encontrar a nossa maneira de significar as coisas, porque se a gente não leva em consideração essa nossa significação, né, essa relação que a gente mantém com a psicologia, com a terapia, com o nosso cliente, né, com o nosso paciente, então a gente está já levando as coisas de uma maneira quase que hipócrita, porque é justamente isso que a fenomenologia, no caso, ela gosta ou ela faz a gente prestar mais atenção, que é essa relação que a gente cria com as coisas, né? E essa relação ela precisa ser pautada na liberdade, ela precisa ser pautada na responsabilidade, né? Então é a liberdade também de tu falar, tá, sigo tal teoria, mas não concordo 100% com ela. E sou livre para pegar um pouquinho daqui, pegar um pouquinho dali, se for o caso, e conseguir, de uma maneira ou de outra, transformar isso na minha maneira de ser terapeuta. Compreendem? Tem uma série de coisas nesse livro aqui que eu pretendo trazer aqui, porque são questionamentos e são reflexões que elas valem a pena ser feitas quando a gente está pensando essa prática clínica. Justamente porque é a gente pensando para além, né? É a gente refletindo, é a gente questionando. E a psicologia, como uma ciência que é bastante institucionalizada, a gente precisa ter um cuidado grande para que isso não vire mais uma regra e leve as coisas sempre da mesma maneira por todo esse tempo.
porque se a gente for levar todas as coisas da mesma forma, para sempre, a gente cai nesse lugar de mesmice, né? De rigidez e de não inclusão, mas de exclusão de todas essas particularidades que o ser humano apresenta, né? Enquanto ser humano. Possibilidades, diferenças. E eu acho que é isso que é rico. E, na minha visão, é esse o nosso dever enquanto psicólogos, né? Dar vazão a essa diferença entre cada um, dar vazão a essa maneira de ser, que pode ser diferente de mim, que pode ser diferente do outro, mas não deixe de ser menos digna, né? Tem muitas coisas passando na minha cabeça, às vezes até é difícil de organizar. Mas aos pouquinhos, assim, eu vou trazendo mais coisas, mas, gente, esse livro tá no meu coração. Super indico.